Apocalipse capítulo 2. Chegamos à carta à igreja de Pérgamo. E a gente vai ver quando Satanás muda de tática. Abriram? Mas a gente está em Copa do Mundo, né? E eu queria que você imaginasse os jogos finais. Queria que você pensasse aí em um técnico que passou semanas estudando um time adversário, treinando vídeos, olhando ali vários vídeos para conseguir treinar bem a marcação, organizar a defesa. E ele está preocupado com o quê? Com o craque do outro time, com o ataque adversário. A preocupação é toda sobre o outro time. Contra quem vão jogar. Só que o jogo acontece. Imaginem que eles não se dão bem. E o motivo? Um erro de posicionamento ou de comunicação ali entre os jogadores. Um erro interno entrega o resultado. A gente costuma pensar que o maior perigo para a igreja vem de fora. A perseguição, a oposição da cultura, os ataques ao evangelho. E esses perigos são de fato reais, por isso a gente estuda apologética, que é muito importante. Mas essa carta à igreja de Pérgamo mostra que Jesus está preocupado com um problema mais sutil e muito perigoso. A igreja que resistiu à perseguição estava adoecendo por causa daquilo que estava tolerando dentro da própria igreja. Então, vamos prestar atenção nessa leitura, Apocalipse 2, nós vamos ler dos versos 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí também em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Se não, irei até aí sem demora e lutarei contra aqueles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queria agora que você imaginasse o contexto daquela cidade. Pérgamo era uma cidade construída sobre uma colina elevada. Ela dominava a paisagem daquela região. Então, quem se aproximava, ao longe já via seus monumentos, os templos, os edifícios majestosos daquele lugar. E era uma cidade admirada principalmente por sua cultura, mas também era uma cidade importante do ponto de vista intelectual, político. Ali circulavam grandes autoridades, filósofos da época. Então, era uma cidade muito orgulhosa de sua história. Mas veja bem, por toda parte havia altares e templos dedicados aos deuses do mundo greco-romano. As festividades da cidade estavam ligadas à religião pagã e boa parte da vida social girava em torno de práticas que um discípulo de Cristo não pode aceitar sem comprometer a sua fé. Por exemplo, em Pérgamo, havia o culto ao imperador. Era como se fosse um centro ali do culto ao imperador.
Então, naquela época, você sabe que religião e política andavam juntas. Então, declarar lealdade absoluta a Jesus poderia ser interpretado naquela época como um ato de rebeldia contra Roma. Você vê agora que não é difícil entender por que Jesus está chamando esse lugar de um lugar onde Satanás habita. A fidelidade a Cristo em Pérgamo custava caro. E Jesus ele menciona Antipas, um homem que permaneceu fiel e foi morto por seu testemunho. A igreja em Pérgamo estava resistindo à perseguição. Ela não havia abandonado o nome de Cristo quando declarar o senhorio de Jesus havia se tornado perigoso. Mas havia ali outra ameaça. Enquanto a igreja enfrentava a resistência do lado de fora, alguns erros estavam encontrando espaço dentro da própria igreja. Ensinos, práticas incompatíveis com o evangelho estavam sendo praticados por uns e tolerados pela igreja em geral. Então, o Senhor vai aqui elogiar, né, a perseverança dos irmãos em meio à perseguição, mas também vai confrontar a sua complacência diante desses problemas internos que estavam ameaçando a santidade de sua igreja. Uma igreja pode resistir aos ataques de fora e adoecer por causa daquilo que tolera do lado de dentro. E a gente vê aqui nessa carta que o Senhor conhece perfeitamente a realidade do seu povo e valoriza a fidelidade daqueles que permanecem firmes, mesmo em ambientes hostis ao Evangelho. Cristo conhece a fidelidade da sua igreja. Observe os versos 12 e 13. Essa carta aqui começa, como todas as outras, com uma apresentação do próprio Jesus, o escritor da carta. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você percebeu que essa descrição, ela se parece com a visão majestosa de Cristo no início de Apocalipse. Apocalipse 1,16, onde da boca do Filho do Homem sai uma espada de 2 gumes. E a espada, essa espada aqui na simbologia bíblica, representa de forma inseparável a palavra de Deus e o juízo de Deus. Isso fica ainda mais interessante quando a gente compreende que era em Pérgamo que residia o procônsul romano. E somente ao procônsul era dada o que os romanos chamam de ius gladi, que é o poder da espada, o direito da espada. Ou seja, o poder legal de condenar alguém à morte. Em Pérgamo havia uma espada, empunhada por Roma, e que poderia lhe tirar a vida de qualquer cristão que fosse acusado de deslealdade ao imperador. É nesse contexto que Jesus está se apresentando, dizendo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Roma tinha uma espada que decretava a morte de cristãos. Jesus está dizendo aqui que essa espada não tem a palavra final. A palavra final não pertence ao imperador. A espada de Cristo é aquela que julga para a vida eterna. Então, a espada de Roma e qualquer outro poder vai se dobrar diante da espada de Jesus Cristo. E em seguida ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Se a gente caminhar um pouco pelas ruas de Pérgamo, a gente vai ver que o sistema todo ali era anticristão. Por isso Jesus estava chamando trono de Satanás. Não é um lugar específico. Então, vamos prestar atenção. Aquela cidade havia um grande altar, que era o altar de Zeus. Ele era erguido lá sobre a Acrópole de Pérgamo, que era o lugar mais alto, considerado sagrado dessas cidades antigas. Havia também um deus, com D minúsculo, chamado Esculápio. Ele era o deus curandeiro.
Tá? Então, na antiguidade, esses templos de Esculápio ficavam sempre próximos a hospitais. E vinha gente de tudo que era lugar buscando a cura para doenças nesses templos de Esculápio. O título que ele tinha era nada menos que Salvador. E o emblema desse ídolo é uma serpente que possivelmente você já viu por aí, porque ainda hoje é usado como símbolo da medicina. Talvez a nossa irmã Gabriela tenha um anelzinho com o símbolo de Esculápio. Até aí tudo bem, tá, gente? Não é esse o problema. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a erigir um culto ao imperador. Então, era muita coisa ali acontecendo contra os cristãos que se tornavam um sistema. Então, não era um local. Para você ter noção, havia a obrigação de uma vez por ano, eles tinham que ir ao templo de César, queimar perante o seu altar um pingo de incenso e dizer: César é o Senhor. E nenhum cristão, por óbvio, poderia aceitar isso. Né? Nem mesmo Catarina, que tem 2 Cés em casa. Mas Roma não compreendia isso. E os cristãos eram acusados de deslealdade e eram tratados como revolucionários perigosos. Por isso foram perseguidos, mortos. E Jesus está observando tudo isso. E ele reconhece, viver ali era viver à sombra do trono de Satanás. Não é, novamente, um palácio, um trono, um lugar específico. Jesus está falando aqui da influência satânica sobre sistemas, religiões, valores que se levantam contra Deus. Então, a solução aqui não é os cristãos realizarem um mapeamento espiritual para identificar altares territoriais, supostos tronos físicos de Satanás nas cidades. Não, o verdadeiro combate espiritual em Pérgamo não consistia em localizar um altar, mas se você pensa, precisava de uma batalha espiritual. Precisava, mas como é essa batalha espiritual? No Novo Testamento, batalha espiritual significa fidelidade doutrinária e uma vida de santidade. Era isso que esses cristãos precisavam fazer. A ordem era permanecer fiel a Cristo, em uma cultura que estava pressionando os cristãos a se conformarem aos seus valores. Então não era um objeto, não era um local, era um sistema governado por Satanás e tolerado pelos cristãos. Então, depois de descrever o ambiente, Cristo elogia o que encontrou naquela congregação. Veja no versículo 13, parte B. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Em uma cidade onde dizer César é o Senhor poderia salvar a vida e dizer Cristo é o Senhor poderia custar a vida, esses cristãos continuavam dizendo Cristo é o Senhor. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. O nome Antipas só aparece aqui. Talvez até a igreja estivesse esquecendo os detalhes, assim como historiadores esqueceram. Mas o próprio Jesus lembrou a eles e registrou pessoalmente nas páginas da sua palavra. Um comentarista disse que aqui há algo para que nos envergonhemos. Há muitos que estão sempre dispostos a exibir seu cristianismo entre cristãos. Mas assim que o círculo que os rodeia é formado preponderantemente por incrédulos, dissimulam seu cristianismo para não serem ridicularizados, para não receberem zombaria ou desprezo. O cristão deve lembrar, portanto, que ser testemunha também significa ser mártir. E que não é estranho que, ao dar testemunho de Cristo, se deve enfrentar também o sofrimento e até a morte. Então, esses 2 versículos nos ensinam pelo menos 3 verdades necessárias para a igreja hoje,
Primeiro, a fidelidade cristã, ela nunca passa despercebida aos olhos de Cristo. Ainda temos crentes que resistem em ambientes hostis, em famílias que desprezam o evangelho, zombadores em universidades e outros ambientes saturados de ideologias anticristãs. Pode ser que ninguém note, mas ele conhece o lugar onde habitas. Segundo lugar onde Deus nos colocou, não é um acidente. Aquela igreja, ela não estava ali onde Satanás habita por um descuido divino. Ela estava ali para ser luz. Ser luz num ambiente ali, talvez o mais escuro daquela província. Dessa forma, Deus não se enganou, meu irmão, ao lhe colocar aonde você está. Seu ambiente difícil pode ser o seu campo missionário. Terceiro, nenhum sacrifício fiel será esquecido. Antipas morreu. Seu corpo foi sepultado, sua história quase apagada. Mas o seu nome foi gravado por Cristo na Escritura Eterna. Hebreus 6:10 diz que porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que demonstraste para com o seu nome. E agora o tom da carta muda. Fidelidade em algumas áreas não significa saúde em todas as outras. Uma igreja pode até resistir heroicamente à perseguição, como Pérgamo estava resistindo. Mas ela pode tragicamente ceder às seduções, ao erro interno. Ela pode até enfrentar o trono de Satanás na praça pública e, como Pérgamo, abrigar ensinos de Satanás dentro das próprias portas. A igreja de Pérgamo tinha Antipas, um mártir, no cemitério, mas tinha falsos mestres no púlpito. Parece estranho, né? É por isso que, depois de elogiar a perseverança dessa igreja, Cristo ele vai desembainhar a espada de 2 gumes. E não é contra Roma, não agora. É contra a igreja, que está tolerando o pecado. Então, Cristo vai confrontar essa igreja. Versículos 14 e 15. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Essa conjunção, porém, ela vai aparecer em 4 das 7 cartas. E é sempre, em cada caso dele, sempre funciona como um sinal de alerta. Então, é interessante perceber também que primeiro Cristo faz o quê? Ele elogia. Ele elogia primeiro. Só depois ele confronta. Esse é o modelo de Jesus para tratar com a sua igreja. Ele fala a verdade, mas é sem brutalidade. E o fato de Cristo elogiar não significa que ele vai tolerar o pecado. O amor de Cristo por sua igreja é justamente o que o impede de fingir que está tudo bem quando não está. Então ele vai confrontar o problema, primeiro identificando a igreja qual é. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E aí, para entender a gravidade dessa situação, a gente precisa voltar lá em Números, capítulo 22, 25 e 31. Mas eu vou resumir aqui, só para a gente trazer a memória. Balaão foi um profeta pago pelo rei Balaque de Moabe para amaldiçoar Israel. Lembra? Mas Deus o impediu. De forma sobrenatural, ele não conseguiu amaldiçoar. 4 vezes seguidas, ele pronunciou bênção. Então, Roma, exércitos, maldições, tudo havia falhado em destruir Israel. Foi então que Balaão pensou em uma estratégia mais sutil.
Se Israel não podia ser derrotado de fora, talvez pudesse ser corrompido por dentro. E em Números 31:16, a gente lê: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. A tática era sutil, como Satanás gosta de ser. A estratégia era convidar os homens de Israel para os banquetes religiosos de Moabe, misturar a adoração ao Deus verdadeiro com os rituais de Baal-Peor, seduzir os israelitas com as mulheres moabitas, levando-os à imoralidade ritual, e diluir a distinção entre o povo santo e as nações idólatras. O resultado: 24 mil israelitas morreram sob o juízo de Deus. A destruição que a espada externa não conseguiu fazer, a tolerância interna conseguiu. E agora, nessa carta aqui, mais de 1.300 anos depois, Cristo olha para essa igreja e diz: olha, a mesma estratégia sutil de Satanás está acontecendo agora entre vocês. Tinha dois elementos esse ensino de Balaão. Uma que era comer coisas sacrificadas aos ídolos. E em Pérgamo, o comércio, as festas, os cultos imperiais, quase toda a vida ali, girava em torno de refeições nos templos pagãos. E recusar-se a participar significava isolamento social e podia até mesmo levar à ruína econômica. Porém, se os cristãos não negassem, participassem disso, eles não seriam verdadeiros cristãos. Então, esse era o teste dos cristãos todos os dias. Outra coisa era praticar prostituição. Essa palavra ela abrange tanto imoralidade sexual, literal, que era frequentemente associada a cultos pagãos por meio das prostitutas dos templos, quanto também pode simbolizar a infidelidade espiritual a Deus. E provavelmente as duas coisas estavam presentes em Pérgamo. Os Balaãs da igreja não eram os falsos profetas vindos de fora. Eram os mestres dentro da própria igreja. E Jesus, ele continua, versículo 15. Assim, tens também os que de igual modo sustentam a doutrina dos nicolaítas. Acho que faz 15 dias, mais ou menos, vocês tiveram Éfeso. Lembra da carta à igreja de Éfeso? Apocalipse 2:6. Cristo está elogiando a igreja de Éfeso por não tolerar, por odiar as obras dos nicolaítas. Esse é o elogio feito à igreja de Éfeso. Aí, aqui pouco depois, na carta a Pérgamo, a crítica é justamente porque Pérgamo estava tolerando o ensino dos nicolaítas. Quem eram esses? Os pais da igreja primitiva descrevem os nicolaítas como um grupo que ensinava liberdade sexual e participação livre nos cultos pagãos, sob o pretexto de que a carne é irrelevante. O espírito é o que importa. Tá? Então, o erro dos nicolaítas era tentar rebaixar a vida cristã ao nível da vida dos pagãos, ao invés de elevar o mundo da sua época ao nível do cristianismo. Era o dualismo. E esse dualismo ensinava que a realidade era dividida em duas partes. De um lado estava o espírito, considerado bom, puro, importante. E do outro, o corpo, impuro, irrelevante, inferior. Mas veja o perigo disso. Se apenas o corpo, aliás, se apenas o espírito importa, então aquilo que alguém faz com o corpo não tem importância. Então a pessoa poderia afirmar: meu espírito pertence a Deus, enquanto frequentava os banquetes dos templos pagãos.
poderia se envolver em imoralidade sexual, porque o corpo era considerado separado do espírito. E a Bíblia não separa o ser humano dessa forma. Deus criou corpo e alma. Cristo veio em corpo humano. Cristo morreu e ressuscitou fisicamente. E a nossa esperança não é escapar do corpo. Nós não o consideramos inferior. A nossa esperança é a ressurreição do corpo. Por isso, nas Escrituras, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo importa. Essa era uma doutrina que enfraquecia a santidade da igreja e tornava possível uma convivência ali pacífica, justamente com aquilo que Deus havia ordenado o povo a abandonar. E essa doutrina, ela não morreu. Você a conhece muito bem. Quando você ouve: a sensualidade do meu corpo não interessa. O que importa é meu coração. Minha relação com Deus é uma coisa. Minhas escolhas pessoais são outras. Eu posso normalizar qualquer cena diante dos meus olhos, porque eu estou bem espiritualmente. Eu posso frequentar qualquer ambiente, porque Deus sabe do meu coração. Tem crente se achando mais forte do que Davi. Mas poderia olhar, né, o que aconteceu. Cuidado. É exatamente essa separação artificial entre fé e prática que Jesus rejeita. Você percebeu também que a igreja, que Jesus ele não está aqui falando que toda a igreja estava cometendo esses erros. Ele diz assim: tens aí os que sustentam. Então, qual é o problema com a igreja como um todo? Os que não estavam praticando, estavam tolerando, estavam normalizando o pecado. Nós somos cúmplices do que nós normalizamos. A igreja que enfrentou Roma com a cabeça erguida estava de braços cruzados diante do erro interno. A igreja que não negou Cristo diante do tribunal pagão, diante da morte, estava de corpo mole ali com heréticos dentro da própria igreja. Por que Jesus foi tão severo? A distorção de doutrinas centrais da fé cristã sempre resulta em pecado. Não existe heresia inofensiva. Balaão começou com uma teologia de acomodação e terminou com 24 mil cadáveres. Porque as ideias têm consequências. O que começa pequeno não permanece pequeno. Paulo já havia avisado: um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente pode sustentar um erro hoje, mas esse erro ele vira a doutrina dominante de amanhã, se não houver confronto. Como diz uma música americana, é um lento esmaecer quando você se deixa levar. É um lento esmaecer quando o preto e branco se tornam cinza. Pensamentos dominam e escolhas são feitas. Um preço será pago quando você se deixa levar. As pessoas nunca se entregam de uma vez. É um lento esmaecer. O caminho da mente para suas mãos é mais curto do que o que você imagina. Se você pensa que está firme, você pode estar afundando. É lento o esmaecer. Pense nisso. Com relação à igreja e com relação à sua vida. Que pecado você está tolerando aos poucos? Você está fazendo esse dualismo na sua vida? O que você vê não importa porque seu coração está forte? A tolerância é cumplicidade. Quando uma congregação convive com o erro sem confrontá-lo, ela deixa de ser vítima e passa a ser conivente.
Porque o silêncio diante do erro, do pecado, da heresia é uma forma de pregação em favor dessas coisas. E existem Balaãs modernos em nossos púlpitos, digo em geral, como cristãos. Não deixe de observar se eles estão na sua playlist de músicas ou pregações. Grave alguns sinais. Eles falam de graça, maravilha, né? Sem santidade. Eles pregam um Deus que aceita tudo e não confronta nada. Ensinam que ser cristão é apenas ser uma versão melhor de si mesmo. E batizam com linguagem espiritual aquilo que a Escritura chama claramente de pecado. Nenhum império jamais derrotou a Igreja de Cristo. O que consegue enfraquecê-la é a acomodação interna. Nós precisamos de discernimento para identificar não somente os nossos perseguidores. Isso aí é fácil. A gente precisa discernir os nossos sedutores. Os falsos mestres, as ovelhas que na verdade são lobos entre nós. E em alguns ambientes o evangelho é apresentado como um grande banquete, onde todos são convidados a permanecer exatamente como chegaram. Não há chamado ao arrependimento, não há transformação, não há mortificação do pecado. Apenas festa, dança, celebração sem conversão. Esse não é o evangelho pregado por Jesus. Jesus recebia pecadores, mas também dizia: arrependei-vos. O mesmo Senhor que dizia: vinde a mim, também dizia: vai e não peques mais. Pergunte também a você: com qual Balaão eu tenho feito acordos? Qual é a área da minha vida em que eu tenho aprendido a misturar a adoração com Cristo com os banquetes do mundo? Onde é que eu tenho diluído o evangelho para caber mais confortavelmente no meu convívio, aqui na cultura social? Diante de tudo isso, o que Cristo espera da sua igreja? Será que Ele vai dar tempo? Fará vista grossa enquanto a gente passa pano para o pecado? Aceitará justificativas? O Senhor que vê o pecado da sua igreja é o mesmo que lhes estende a oportunidade de voltar. Cristo está convocando a sua igreja a uma decisão. Essa decisão precisa ser imediata. E essa palavra a igreja conhece muito bem. Ela ecoa lá desde os tempos de João Batista até os dias atuais. Arrepende-te. Cristo chama a sua igreja ao arrependimento e promete recompensa. Volte seu olhar agora para os versículos 16 e 17. Portanto, arrepende-te. A ordem para se arrepender é porque a igreja estava tolerando o que não deveria tolerar. Porque havia ali em seu meio pessoas sustentando os ensinos perversos, o pecado, e a congregação precisava tratar isso com seriedade. E embora o erro fosse de alguns, o arrepende-te é para a igreja. A responsabilidade não era apenas dos que ensinavam o erro, mas também de toda a congregação que estava permitindo, aceitando. E o que aconteceria se essa igreja continuasse do mesmo jeito? Cristo diz: e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha aqui a imagem da abertura da carta, voltando, né? Cristo havia se apresentado, versículo 12, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E agora ele declara que se a igreja não se arrepender, ele mesmo usará essa espada em juízo.
Contra Roma, contra os perseguidores, contra os sacerdotes pagãos de Pérgamo? Não. Contra aqueles que estavam ameaçando a saúde da sua igreja, a santidade da sua igreja, por dentro. E a expressão venho a ti sem demora não aponta aqui necessariamente para a segunda vinda final de Jesus, mas para uma visitação de juízo e disciplina ali naquela igreja. Cristo está dizendo, se vocês não tratarem esse pecado, eu mesmo tratarei. Pérgamo está provando para a gente que uma igreja pode sobreviver aos ataques de fora e desagradar Jesus por erros que tolera dentro. Então, Cristo está advertindo a sua igreja, porque a ama demais para deixá-la em paz com o pecado. Depois dessa advertência, como acontece em todas as cartas, vem aquele apelo universal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem não é apenas para Pérgamo, é para a igreja de todos os tempos. Sempre que uma congregação começa a achar normal o que Cristo condena, aqui está a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Estou no versículo 17. Como nas demais cartas aqui também, o vencedor. O vencedor não é uma categoria superior de crente, não. Não é uma elite espiritual. O vencedor é o verdadeiro crente, que persevera com fidelidade, que rejeita a acomodação com o mundo e permanece firme até o fim. E você é chamado a ser um desses vencedores. A esse vencedor, Cristo faz duas promessas. Primeiro, dar-lhe-ei do maná escondido. No contexto de Pérgamo, os falsos mestres estavam incentivando os cristãos a participar de refeições idólatras, dos banquetes ligados ao paganismo, que ofereciam aceitação social. Mas qual era o custo disso? A infidelidade a Cristo. O mundo continua fazendo isso. Nos convidam para a mesa dos ídolos. E nos dizem, vocês estão perdendo de curtir a vida. Enquanto Cristo nos promete verdadeira satisfação nele e o banquete no céu. O maná significa provisão espiritual plena que só pode ser encontrada em Cristo. O próprio Cristo é a nossa satisfação. Não temos fome de carnaval. Não temos fome de festas idólatras. Nós não temos fome de pornografia. Nós não precisamos de nada disso. Nós temos Cristo. E quem recusa os banquetes de Balaão não ficará faminto. Cristo promete recompensa aos que lhe forem fiéis. E a segunda promessa aqui. Lhe darei uma pedrinha branca. Essa expressão ela recebe diferentes interpretações ao longo da história. Alguns entendem a pedrinha como um sinal de absolvição em um tribunal. Porque para a votação naquele tempo era realizada com pedrinhas brancas e pretas. E as brancas simbolizavam a absolvição. Outros entendem como símbolo de acesso a um banquete festivo, que também era feita com pedrinhas, ou honra concedida a um vencedor. Então, tudo isso aqui significa absolvição, aceitação e honra, que Cristo concede tudo isso de fato ao vencedor. E no contexto de uma cidade que era dominada por tribunais, por
por condenações públicas, Cristo está assegurando que o julgamento final não virá do império humano. Aqueles que foram rejeitados pelo mundo por causa do nome de Jesus serão recebidos pelo próprio Cristo. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você sabe que na Escritura receber um nome novo significa receber de Cristo uma nova identidade. Identidade essa que não é definida pelo seu passado, nem pelos rótulos do mundo, mas pelo próprio Senhor. É a declaração de que o vencedor foi definitivamente recebido, aceito por Cristo. E Jesus é um Salvador pessoal. Ele lhe deu um nome. Diante de tudo isso, nós não podemos nos esquecer que Jesus ele exige arrependimento imediato de sua igreja. Não basta denunciar, identificar, denunciar. A gente precisa parar de ficar com debates intermináveis. A gente precisa se arrepender. A gente não pode conviver com aquilo que Deus mandou abandonar. A gente também precisa se arrepender de tolerar, não é somente de praticar. E sabemos que a disciplina de Cristo é uma expressão do seu amor. Quando Jesus ameaça vir com a espada da sua boca, ele não está sendo cruel com a sua igreja. Ele está sendo fiel à pureza da sua igreja. O amor de Jesus, ele não é permissivo. Ele não negocia com aquilo que pode destruir seu povo. Uma igreja sem disciplina está apenas acelerando a sua ruína. Toda renúncia feita por fidelidade a Cristo será infinitamente recompensada. Os cristãos de Pérgamo estavam perdendo banquetes, prestígio, negócios. Mas Cristo prometeu maná escondido, justificação e um nome novo. O que o mundo oferece é passageiro. O que Cristo oferece é eterno e é incomparável. Por fim, essa carta nos lembra que fidelidade é algo que não só podemos provar ao Senhor no extraordinário, diante de uma ameaça de morte, por exemplo. Também, é claro. Mas é no dia a dia. Sabe aquilo de dizer, eu morro por você. Mas e o viver diariamente? É isso. Nas áreas que ninguém vê, no dia a dia, nas pequenas concessões. A grande esperança dessa carta é que Cristo não abandona, Ele não abandona a sua igreja quando encontra falhas nela. Ele não está só confrontando, Ele está chamando para si. Chamando para o arrependimento, porque Ele continua comprometido com a santidade do seu povo. O Jesus que estava andando no meio da sua igreja, Ele continua andando no meio da sua igreja e chamando ao arrependimento. Então ouçamos o que o Espírito diz às igrejas e respondamos com humildade, enquanto a voz do pastor ainda está nos chamando, meus irmãos, de volta para si. Amém? Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém, Senhor. Nós queremos te pedir por tua igreja em todo o mundo, Senhor. Dá-nos força para resistir às perseguições que virão sim contra a tua igreja, e nós precisamos da tua força. Nós precisamos resistir como a igreja em Pérgamo. Mas, Senhor, por favor, nos fortalece também de dentro para fora de nossas portas. Fortalece o ensino nos púlpitos. Fortalece o coração do teu povo contra o pecado, Senhor, que nós possamos resistir até o fim, para que possamos receber a recompensa do próprio Cristo, para a glória do teu nome eternamente. Amém.